Melhores carros até R$72 mil. Tá pensando em comprar um carro popular, novo, 0 km, mas aí bateu aquela dúvida. E se eu pegasse um carro seminovo, 2, 3 anos de uso ou um pouco mais, mas um carro mais bem equipado, um carro de porte maior, com motor maior, que vai me entregar muito mais em tecnologia embarcada, em conforto ao rodar e em vários outros quesitos? Quais seriam as melhores opções nessa faixa de preço? Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2024. Começando aqui com o primeiro da lista, um hatch compacto bem conhecido no nosso mercado, eu diria um dos mais procurados até, seria o Chevrolet Onix, versão LTZ 1.0, 12 válvulas, motor turbo, flex, câmbio manual, ano 2020, primeiro ano aí desse Onix de segunda geração. Tabela desse carro hoje está em R$72.343. E por que não pegar um veículo desse que tem uma boa facilidade de revenda, que entrega muito mais, por exemplo, que um Kwid 0 km básico, né? Como você pode observar aí no site da Renault, esse carro hoje está custando em torno de R$72 mil. Então aqui, esse Chevrolet seminovo pode estar saindo da garantia agora, é verdade, mas ele pode também te atender em vários outros quesitos muito melhor do que o Kwid, né? Começando pelo motor, que é o CSS Prime, motor mais moderno de concepção, projeto mais recente aí da Chevrolet. É um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada de longa duração, só que banhada em óleo, então fique ligado nesse detalhe. Além de variador de fase para os dois comandos, conta com turbo compressor e injeção indireta de combustível. Então aqui já trabalha com um sistema de baixa pressão, que quando você precisar dar uma manutenção, fazer uma substituição de algum desses componentes, né? Bico injetor, bomba de combustível ali de uma forma geral, não vão ser tão caros quanto em outros sistemas de injeção direta, que vamos ver um pouco mais à frente nesse vídeo, né? E aqui ele já entrega uma potência boa de 115 cavalos na gasolina, 116 no etanol, com torque de 16,3 kgfm na gasolina e 16,8 no etanol. São números muito bons para um hatch de 1.075 kg ter uma relação de peso-potência de 9,3 kg por cavalo. É um carro que vai ter respostas muito boas ao acelerar, torque máximo já em baixa rotação, né, por causa do turbo compressor. Então é um carro de desempenho muito bom aí para você utilizar no trânsito urbano, vai ser um veículo bem ágil e quando você precisar viajar com ele também, ele vai te atender muito bem. Ainda mais com um câmbio manual de 6 velocidades, né, que tem uma sexta marcha extra bem mais alongada para inclusive buscar uma excelente economia de combustível na estrada. Não é à toa que foi já eleito um dos carros mais econômicos fabricados aí no Brasil. Mas vamos falar de consumo um pouco mais à frente nesse vídeo. Antes, falando aqui do porta-malas dessa versão hatch, tem capacidade para 275 litros. É um pouco pequeno aí para a categoria, eu diria. Mas conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus medidas 195/55/16 são medidas bem convencionais para veículos aí seminovos. Hoje em dia estão usando bastante essas medidas. O perfil é um pouco mais baixo, é verdade, mas ainda assim é um pneu que tem uma boa largura para te dar mais segurança em curvas de alta velocidade e também em situações de chuva mais pesadas. E agora sim, falando de consumo, para isso peguei dados oficiais aqui para passar para você. Na cidade é um carro que faz 9,4 km por litro com etanol e 13,5 com gasolina. Na estrada, 11,2 no etanol e 16 km por litro com gasolina. Repetindo, são dados oficiais, obtidos sob condições controladas de testes. Dependendo do trânsito que você pegar, do trajeto que você for fazer, ou até mesmo da sua forma de guiar, que é um dos quesitos mais importantes, você consegue números até melhores do que esses aí oficiais, principalmente em estrada. Não é difícil você fazer médias aí entre 16 e 17 km por litro na estrada com gasolina. É um carro de fato bem econômico que entrega também um bom desempenho quando você precisar. E nessa versão LTZ, que é intermediária, mas a mais equipada que você vai conseguir pegar com câmbio manual, você já encontra ela equipada de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas com on-touch e anti-esmagamento para as 4, além de fechamento automático pelo alarme, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, assistente de partida em rampa, chave presencial, além de faróis de acendimento automático, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes,
controle de tração e estabilidade, bem interessante, partida remota, 6 airbags, mais ABS com EBD, sistema de frenagem de emergência, faróis dianteiros de neblina, sensor de estacionamento traseiro, Isofix e Top Tether. Além dos opcionais que podiam vir disponíveis nesse carro, que são o controlador de velocidade e o volante com acabamento em couro, além do câmbio automático de 6 velocidades também disponível para essa versão LTZ. Além disso, na parte de som já vem equipado de série com a central multimídia MyLink de 8 polegadas com conexões USB, espelhamento para celular, só que claro via cabo, além de comandos no volante, câmera de ré e sistema de chamada de emergência SOS acoplado ao serviço OnStar da Chevrolet. Bem interessante a lista de equipamentos desse Onix. Além disso, como principais pontos positivos, tem um motor que, se for bem cuidado, se tiver sido bem cuidado pelo dono anterior, pode ser sim um motor até confiável, né? Claro, o que eu quero dizer quando falo que o motor tem que ter sido bem cuidado? Ele tem que ter passado pelas trocas de óleo periodicamente, como manda o manual do proprietário, nos prazos corretos, utilizando o óleo correto, que é muito importante. Lembra que eu falei que esse motor trabalha com correia dentada banhada a óleo? Ela tem uma durabilidade muito boa, só que para ela durar o que está previsto no projeto dele, esse motor só pode ter usado o óleo correto, o óleo especificado lá no manual do proprietário. Se o dono anterior em algum momento mudou essa viscosidade ou especificação do óleo, essa correia dentada pode sim estar comprometida. Se você não tiver certeza da procedência de todas as trocas de óleo que foram feitas num carro desse aí que você estiver olhando para comprar, eu recomendo como segurança já mandar trocar a correia dentada, colocar uma nova com tensor e você seguir a partir daí mantendo o óleo certinho lá como está escrito no manual do proprietário e você não vai ter maiores problemas. Outra vantagem desse motor, por ele trabalhar com injeção indireta, né? Além daqueles benefícios que eu falei, né? De um sistema mais barato quando precisar de substituir qualquer componente, também é um sistema que é menos suscetível a passar por problemas de carbonização, que é muito comum em injeções diretas de combustível. Então aqui um ponto bem positivo. Além de ser um motor que entrega um excelente desempenho com um ótimo consumo de combustível, carro de espaço interno razoável para a categoria, não é o maior da categoria em espaço no banco traseiro, mas ainda assim não faz feio. Boa lista de equipamentos, bom nível de tecnologia embarcada, central multimídia de 8 polegadas. Carro também que tem uma boa estabilidade ao fazer curvas, impressionante até bem positivamente. Tem uma ampla rede de concessionárias, né? Um carro que ali no seu ano de 2020 está acabando de sair da garantia, mas em compensação, se você gosta, se você ainda prefere fazer manutenções numa rede autorizada, você consegue uma mais próxima de você com muita facilidade. Foi um veículo bem avaliado pelo LatiNCAP de sua época, obteve 5 estrelas para adulto e 5 estrelas para criança no protocolo de 2019, quando esse carro ainda foi testado lá. Então, é um carro bem seguro. Para os protocolos de hoje, provavelmente ele não vai pegar a nota máxima, mas ainda assim é um carro relativamente seguro em caso de colisão. Por essas e outras razões, veículo é de boa revenda, bem procurado, que não desvaloriza muito frente a vários de seus concorrentes. Pontos de atenção para ficar ligado num veículo desse antes de comprar, tem recall aberto para ele aí, principalmente com relação à tubulação de combustível. Em 2020, quando esse carro foi lançado, teve alguns relatos desses veículos pegarem fogo, tanto o Onix quanto a sua versão sedã, né, que é o Onix Plus. Foi um problema pontual que a Chevrolet resolveu até rapidamente e foi constatado um problema nessa tubulação de combustível. Já tem o recall aberto, então tá pegando um carro desse usado, tem que verificar se ele já atendeu esse recall, senão você não vai conseguir nem mesmo transferir um veículo desse para o seu nome hoje em dia. Falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, que eu considero negativo. O tanque de combustível é pequeno, 44 litros de capacidade apenas, só que como é um carro bem econômico, a autonomia ainda não fica prejudicada. Apoio de cabeça dos bancos dianteiros ele é integrado. Para algumas pessoas que não gostam desse tipo de solução, vale ser mencionado aqui. Falta luz de teto traseira, né? Para quem tem criança pequena, usa muito cadeirinha no banco de trás, né? Vai chegar em casa à noite, sabe a falta que faz uma luzinha de teto ali. Além disso, é um carro baixo em relação ao solo, principalmente a dianteira raspa com muita facilidade. Ele tem um aplique plástico ali na parte inferior do para-choque que pega em qualquer rampinha um pouco mais inclinada que você entrar, então tem que ficar ligado nesse detalhe. Também é um carro que não vem de fábrica com filtro de cabine, né? O filtro do ar-condicionado. Você encontra para comprar, tem até o compartimento para você colocar ele lá dentro do painel, só que não vem de fábrica, o que eu também considero um ponto negativo. Utiliza step de uso temporário, vale ser mencionado aqui também. O acabamento ele é simples, é plástico duro para todo lado.
ok para a categoria, mas ainda assim tem concorrentes com acabamento bem melhor. E o porta-malas também eu considero pequeno aí frente a vários de seus concorrentes. Mas se você precisa de mais capacidade de porta-malas, dá para pensar no Volkswagen Virtus Comfortline 1.0 12 válvulas, motor TSI Flex automático ano 2018. Tabela R$ 71.610. Aqui um pouquinho abaixo da nossa linha de corte, para você que prefere um sedã com um pouco mais de espaço interno, melhor capacidade de porta-malas e já equipado aqui com o motor da linha EA211, que eu já fiz um vídeo completo falando de todos os pontos positivos e negativos desse motor, todos os detalhes para você ficar ligado antes de comprar qualquer veículo com esses motores TSI, vou deixar o link na descrição. Mas resumindo aqui, ele é um 3 cilindros turbo de injeção direta de combustível aqui, diferente lá do Onix, né? Duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, de longa duração também, só que essa correia dentada aqui do Virtus, ela não é banhada em óleo, e ele conta com variador de fase, tanto para admissão quanto para o escape. Sendo assim, a potência de 115 cavalos na gasolina e 128 no etanol, com torque de 20,4 kgfm em qualquer combustível. É um motor que gera números bem melhores de desempenho comparado com o Chevrolet, principalmente no etanol. Só que, naturalmente, o Virtus é um sedã compacto mais pesado, 1.192 kg, então a relação de peso-potência empata lá com o Onix, 9,3 kg por cavalo, isso se tiver abastecido com etanol. O câmbio aqui é automático de 6 velocidades, é o iZint F60SN, ou Tiptronic, né, para quem está mais acostumado com essa nomenclatura, um câmbio bem confiável da linha Volkswagen, que vem sendo utilizado aí por vários e vários anos, sem maiores relatos de problemas crônicos, câmbio aí muito bom de 6 marchas, acoplado ao motor por conversor de torque. Claro que, dependendo da quilometragem que você pegar um carro desse, é interessante fazer uma troca de óleo ali desse câmbio com filtro para continuar tendo um conjunto confiável nas mãos, mas de uma forma geral, é um câmbio que não tem maiores relatos de incomodar muito. Porta-malas tem excelentes 521 litros de capacidade, ainda conta com o banco traseiro rebatível e bipartido, muito bom também para a categoria. Pneus medidas 195/6515, perfil aqui já um pouco mais alto, buscando um pouco mais de conforto ao rodar, mas mantendo uma boa largura para dar ótima estabilidade. E, naturalmente, o consumo aqui vai ser um pouco mais elevado também comparado com o Chevrolet. Na cidade faz 7,8 km por litro com etanol, 11,2 com gasolina. Estrada 10,6 no etanol e 14,6 na gasolina. Ainda é um carro bem econômico de fato, né? Para você ter um sedã com motor 1.0 turbo e câmbio automático, são números ótimos, com certeza. E nessa versão Comfortline, que é uma intermediária do Virtus também nesse ano modelo, já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal mais dupla airbag lateral, além de freios ABS, cinto de 3 pontos apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina, Isofix, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e sistema de vetorização de torque comandado de forma eletrônica ali no diferencial do câmbio, né, que ajuda a fazer curvas mais fechadas, evita que esse veículo perca estabilidade, perca capacidade de tração, dependendo da curva que for fazer. E, como opcionais disponíveis, ainda tinha o ar-condicionado digital automático, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, aletas de mudança de marcha atrás do volante, chave presencial, saída do ar-condicionado para o porta-luvas, além de câmera de ré, sensor de pressão dos pneus, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e sensor de fadiga. E na parte de som vem de série já com a central multimídia, com as conexões de leitor de CD e MP3, USB, cartão de memória, Bluetooth, comandos no volante e espelhamento para celular. Pontos positivos principais do Virtus: robustez, confiabilidade mecânica, um motor também que, se você cuidar bem, usar o óleo correto, também é um motor que não aceita você trocar especificação de óleo, mesmo que ele não seja responsável por lubrificar a correia dentada, mas ainda assim é um motor que exige apenas o óleo recomendado, não vai colocar óleo de outra especificação nesse motor que vai dar problema. Além disso, boa oferta de peças, você encontra tudo com facilidade para essa linha TSI,
bom desempenho, bom consumo de combustível, até se você for considerar as especificações aqui, né, de câmbio automático, sedã compacto, até relativamente um pouco pesado. Além disso, né, como eu citei, o câmbio, né, bem confiável aí para usar no dia a dia, carro de boa lista de equipamentos, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro. Esse Virtus, né, ele tem seu entre-eixos alongado quando comparado com a sua versão hatch, né, que é o Polo. Então, ele acomoda melhor adultos no banco de trás. Além disso, porta-malas de excelente capacidade, carro também entrega ótima estabilidade ao fazer curvas, carroceria soldada a laser. Também foi bem avaliado pelo Lat NCAP de sua época, um carro bem seguro em caso de colisão. Carro de boa revenda, bem procurado, bem valorizado aí no mercado. Perde pouco valor de mercado, isso é ótimo, e pode ser uma versão de melhor custo-benefício comparado com a sua versão top de linha, né, que é a Highline. Tem alguns itens ali a mais, até interessantes, só que custando bem mais caro aí hoje em dia. Então, vale a pena olhar com atenção para essa versão intermediária Comfortline. Mas é claro que o Virtus tem seus pontos de atenção. O step aqui também é de uso temporário, o acabamento ele é mais fraco ainda comparado com o Onix. Plástico duro para todo lado, faz ruído com o passar do tempo. Motor aqui já pode sofrer com aqueles problemas de carbonização, né? Se você utilizar muito gasolina comum, isso vai acontecer com certa facilidade, né? Esse motor trabalha com injeção direta de combustível, então vale dar uma boa verificada ali em toda a parte de admissão, né? Se não está ali com depósitos de carbono em excesso ali no coletor, no corpo de borboleta, nas válvulas de admissão também, principalmente para você não ter problemas aí de funcionamento irregular desse motor. Tem alguns relatos também no Virtus, principalmente nos primeiros, né, 2018, 2019, até alguns 2020, com relação a baixar líquido de arrefecimento, mas também estava relacionado à mangueira do líquido que vinha para o radiador dentro ali do painel que faz o ar quente, né? Nessa época, teve vários relatos dessa mangueira passar ali por vazamentos, começar a pingar ali no assoalho do veículo, né? Mas foi um problema pontual de fornecedor que foi também substituída pela Volkswagen e resolveu esse problema. Além disso, é comum de ocorrer também infiltração de água no porta-malas desse carro e falta alças de teto. Para quem gosta, para quem faz questão, também vale ser mencionado aqui. Mas se você quer uma melhor relação de custo-benefício, dá para pensar no Peugeot 208 Active Pack 1.6 16 válvulas flex automático ano 2021. Aqui já na sua segunda geração, avaliado em R$ 72.911. É um carro que está vindo aí forte no mercado para bater de frente, né, com seus principais concorrentes e tem sim entregado um ótimo conjunto mecânico com uma ótima relação de custo-benefício. Começando pelo motor, né, o SE5 JP4, o velho conhecido aí da linha Peugeot e Citroën, também um motor bem confiável, diga-se de passagem, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 115 cavalos na gasolina, 118 no etanol, com torque de 15,4 kgfm na gasolina e 15,5 no etanol. Observem que aqui é um 1,6 4 cilindros aspirado, né? Então, ele pode ser que ainda não gere números tão bons quanto os 1,0 turbo 3 cilindros que falamos anteriormente, mas é um motor de manutenção ainda um pouco mais acessível também, de menor complexidade mecânica, o que pode ser considerado também um ponto positivo. E para um hatch compacto aqui um pouco mais pesado, de 1.227 kg, a relação de peso-potência já sobe para 10,4 kg por cavalo. Ainda vai ter um desempenho satisfatório, mas abaixo dos que eu falei também anteriormente. Ainda mais equipado com um câmbio automático de 6 velocidades, é o Aisin TF71SC. Câmbio confiável, bem robusto. Se você cuidar da troca de óleo ali também periódica, não vai dar maiores problemas. 6 marchas acoplado ao motor por conversor de torque, trocas de marcha sempre suaves, sem trancos. Excelente câmbio aí utilizado pela Peugeot. Porta-malas tem 265 litros de capacidade, menor que o Onix, mas conta com o banco traseiro rebatível. Pneus são nas medidas 195, 5516, mesmas do Chevrolet, e o consumo na cidade é de 7,5 km por litro com etanol, 10,9 com gasolina. Estrada 9 no etanol e 3,1 na gasolina. Aqui o consumo novamente ficou um pouco mais elevado por causa desse conjunto mecânico, né? Como eu disse, é um motor que tem uma menor complexidade mecânica, um custo de manutenção mais baixo comparado com os 1.0 3 cilindros, só que ele também é menos eficiente, né? Então não vai ser tão econômico quanto os que eu falei anteriormente. Nessa versão Active Pack, que é uma intermediária quase de entrada, esse carro vem equipado de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, traves, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador,
teto solar panorâmico, além de 4 airbags, né, 2 frontais mais 2 laterais, freios ABS, cinto de 3 pontos apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, luzes de rodagem diurna em LEDs, ISOFIX e assistente de partida em rampa. E não tem nenhum opcional disponível nessa versão. Se quiser mais bem equipada, tem que partir para outras versões acima dessa, que também são um pouco mais caras. Mas aqui em parte de entretenimento, né, vem com a central multimídia, com as conexões USB, Bluetooth, comandos no volante, espelhamento para celular e câmera de ré. Também bem parelho aí com seus concorrentes. Os pontos positivos principais de um Peugeot desse é o seu motor confiável, boa oferta de peças, é um motor que ficou por vários anos aí no mercado, você encontra peças para ele com facilidade, bom desempenho, consumo de combustível é ainda bom se tratando dessa configuração mecânica, boa lista de equipamentos, bom nível de tecnologia embarcada. Aqui você já tem uma melhor qualidade do acabamento interno, melhor textura ali dos materiais utilizados em painel, forros de porta de uma forma geral, bancos também em tecido. Além disso, estabilidade boa também para a categoria, um carro que curva com confiança, com tranquilidade. Carro de boa altura do solo, 165 mm de vão livre mínimo, então já é um veículo melhor para você passar por desníveis, lombadas um pouco mais altas, entradas e saídas de rampas de garagem, e pode ser uma melhor opção de custo-benefício. Olha só, no preço de um Onix 2020, câmbio manual, motor 1.0 turbo, você pega um Peugeot 2021 com câmbio automático. Mas como pontos de atenção, vale mencionar que é outro que usa step de uso temporário, o porta-malas do Peugeot é menor que o do Onix. O câmbio exige um cuidado extra com o trocador de calor que refrigera o óleo dessa transmissão a partir do líquido de arrefecimento do motor. Então, se o dono anterior colocou água de torneira no líquido de arrefecimento do motor e está rodando com essa água de torneira ali há um tempo, só ela, pode muito provavelmente causar corrosão nesse trocador de calor e misturar água no óleo do câmbio, aí o prejuízo está formado. Então, vale muito você verificar certinho como é que está o histórico de manutenção, se o dono anterior cuidou bem, se colocou líquido de arrefecimento com aditivo ali na proporção correta, como manda o manual do proprietário, e você também continuar cuidando dessa forma para evitar esse problemão aí, né? Além disso, o ar-condicionado, ele é digital, né? Só que ele é ajustável pela central multimídia, não tem controles físicos ali, por exemplo, de temperatura. Então, fica um pouco mais complicado, você tem que tirar um pouco o olhar da estrada para mudar a temperatura, você tem que prestar um pouco de atenção na central multimídia, isso não é legal, pode tirar o seu foco um pouco na hora que estiver dirigindo. Também é um carro de peças de acabamento um pouco mais caras, isso aí é normal, o que pode fazer o seguro desse veículo também ser um pouco mais elevado comparado com seus principais concorrentes. Também é um carro que tem um maior potencial de desvalorização, por todo o histórico, né, da Peugeot, que vários modelos anteriores davam mais problemas. Hoje em dia os carros estão bem mais confiáveis, só que ainda o mercado de uma forma geral tem um certo receio de pegar um carro desse e dar problema ou perder muita grana, e acaba acontecendo realmente de fato isso aí. Os veículos da Peugeot demoram um pouco mais para serem revendidos, consequentemente acabam desvalorizando um pouco mais. Mas passando aqui para o quarto da lista, para você que quer uma outra opção de sedã compacto de melhor custo-benefício que o Virtus, dá para pensar no Fiat Cronos Drive 1.3, 8 válvulas, flex manual, ano 2022. 4 anos mais novo que o Volkswagen, por R$ 71.037. É claro, não tem o câmbio automático aqui ainda, mas ainda assim você pega um carro aí ainda dentro da garantia, olha só que interessante. E equipado aqui com o motor da linha Firefly, modernos aí da Fiat, motor de concepção ainda mais eficiente comparado com a família Fire, né, os anteriores aí, de comando de válvulas simples no cabeçote acionado por corrente, então aqui você não precisa se preocupar com troca de correia dentada, o que também é um bom ponto positivo. E conta com variador de fase tanto para as válvulas de escape quanto para as válvulas de admissão. Aqui já usa aquele cabeçote multi-air que tem todo um sistema independente ali de abertura das válvulas de admissão, bem legal. E isso faz esse motor entregar uma potência de 101 cavalos na gasolina, 109 no etanol, com torque de 3,7 kgfm na gasolina, 14,2 no etanol. Lembrando, 1.3, 4 cilindros, aspirado, não é turbo. Mas aqui é um carro de 1.139 kg, sedã compacto, um pouco mais leve que o Virtus. Mas como ele não gera a mesma potência lá do Volkswagen, a relação de peso-potência aqui fica em 10,5 kg por cavalo. Ainda vai ter um desempenho razoável, aceitável, satisfatório, mas abaixo do Virtus, abaixo do Onix.
O câmbio aqui é manual de 5 marchas C513, é um câmbio de projeto mais antigo da Fiat. Engates de marcha são mais imprecisos, é um câmbio que você tem que se acostumar com a posição ali, principalmente da terceira e quinta marchas. No primeiro momento você pode estranhar um pouco, mas depois vai bem. O porta-malas, entretanto, é muito bom, 525 litros de capacidade e conta com banco traseiro rebatível e bipartido, só que esses itens vinham como opcionais, então você pode encontrar Cronos aí à venda que não tem esse sistema de rebatimento do banco traseiro, o que pode ser um ponto negativo para você que precisa levar mais coisas no porta-malas. Pneus medidas 85/60/15 já não são pneus tão largos, mas o perfil é mais alto, focado aí no conforto ao rodar. Consumo na cidade, 9,1 km por litro com etanol, 13 com gasolina. Na estrada, 11,2 no etanol e 15,9 com gasolina. É um motor aqui que surpreende muito positivamente pela sua economia de combustível. É claro, é um projeto mais moderno, não deveria ser de outra forma, né? É um consumo bem próximo ao Onix 1.0 Turbo aqui, pelo menos em dados oficiais. Na prática, é claro, vai depender de vários fatores, mas é um consumo bem plausível de você conseguir aí, se souber levar esse carro aí de forma tranquila. Versão intermediária do Cronos, né? A Drive vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix, sensor de pressão dos pneus e é só. Os outros itens aqui são opcionais, que são vidro elétrico nas portas traseiras, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, faróis dianteiros de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Aqui é a pior lista de equipamentos até o momento, né? Falando de versões intermediárias, não falei de nenhum veículo top de linha até o momento. Então, eu diria que o Cronos ele fica bem para trás nesse quesito. Mas na parte de entretenimento, ele vem de série com a central multimídia de 7 polegadas, com USB, Bluetooth, comandos no volante e espelhamento para celular. E opcional de câmera de ré. Ainda assim, não faz frente com os outros que eu falei até o momento, né? Por exemplo, a câmera de ré vinha como um opcional. Então, perde um pouco nesse quesito. É um dos pontos negativos do Cronos, né? É um carro que entrega menos equipamentos, você tem que procurar com um pouco mais de atenção até achar um mais bem equipado, né? Mas, como pontos positivos principais, um motor confiável, resistente, mecânica robusta aí, que não tem maiores relatos de problemas crônicos, é sincronizado por corrente, então não precisa preocupar com troca de correia dentada, preços de peças acessíveis, nada de muito exagerado, não trabalha com injeção direta de combustível, turbo compressor, então é um motor de manutenção um pouco mais barato, bom desempenho, razoável, consumo de combustível excelente, qualidade do acabamento interno, melhor, tem uma melhor textura ali no painel, forros de porta, é um carro que quando você entra nele, você já percebe de cara que ele tem um certo cuidado a mais ali nos revestimentos internos comparados, por exemplo, lá com o Onix, comparado com o Virtus, né? Ali tá parelho, eu diria, com o Peugeot 208. Além disso, é um carro que entrega um bom nível de conforto ao rodar, a suspensão filtra bem as irregularidades do solo, porta-malas tem excelente capacidade, tem uma ampla rede de concessionárias, né? É um carro que, como eu disse, ainda vai estar dentro da garantia, então para você fazer as revisões obrigatórias, você consegue encontrar uma concessionária mais próxima de você com facilidade, e é um carro de melhor custo-benefício, é um carro mais novo que você consegue pegar, mas é claro que ele não entrega muito em alguns pontos comparado com seus concorrentes, né? Por exemplo, o espaço interno do Cronos, ele é o mesmo do Argo, que é a sua versão hatch. Então, comparado com o Virtus, ele é um carro um pouco mais estreito ali de entre-eixos, é um carro mais apertado para adultos no banco de trás. Isso joga bastante contra aí no conforto para quem vai a bordo ali como passageiro. Além disso, a estabilidade também não é das melhores, é um carro aí mais voltado para o conforto ao rodar, então já não passa aquela confiança em curvas de alta velocidade como o Onix, o Virtus, até mesmo o próprio 208, o Cronos aqui deixa um pouco a desejar. Engates do câmbio, como eu falei, não são dos melhores também. Assentos são curtos ali, os assentos dos bancos dianteiros, principalmente para o motorista. Numa viagem mais longa, você pode perceber uma falta ali de apoio para suas pernas. Então, acaba ficando um carro um pouco mais cansativo de você fazer uma longa viagem. Também foi mal avaliado pelo Latin Cap de sua época, não sendo um carro muito seguro em caso de colisão. Por essas e outras razões, é um veículo que se desvalorizou mais
frente aos seus concorrentes. Hoje está no preço mais interessante, mas é porque realmente ele entrega bem menos em vários aspectos aí que nós citamos. Então é um carro um pouco mais difícil de revender também. Mas vamos falar de veículos agora mais voltados para viagens, carros mais espaçosos, de porte maior, com motores maiores, mais bem equipados. Mas antes, se você gosta do nosso trabalho e quer ver mais informações ainda sobre vários veículos, sobre um carro que você está pensando em comprar, eu te convido a conhecer o nosso site Bate-Papo Automotivo, o link está na descrição, também no primeiro comentário fixado. Lá fazemos todo um levantamento de ficha técnica de vários veículos, coloco lá todas as informações necessárias. Coloco lá também os códigos de peças principais de trocas periódicas preventivas para te ajudar na manutenção do seu veículo. Lá também tem vários artigos relacionados a melhores compras, separados por categoria. Também tem uma seção lá dedicada só a conjuntos mecânicos. Falo lá de motor, transmissões manuais, automáticas. Falo de pneus também, várias dicas importantes para te ajudar a conhecer cada vez melhor o seu carro. Então, conheça o nosso site Bate-Papo Automotivo, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Passando aqui para o quinto da lista, para você que quer um SUV de boa procura no mercado, dá para pensar no Jeep Renegade, versão Longitude, 1.8 16 válvulas, flex automático 4x2, ou seja, tração dianteira, ano 2016, tabela R$ 70.326. É um carro que realmente em vários aspectos muita gente pode não gostar, mas não tira o mérito de ser um veículo ainda bem procurado no mercado de usados para quem quer entrar para o mundo aí dos SUVs, né? Equipado com motor e-torque, mesmo lá da linha Fiat, comando de válvula simples no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol, mesmos números lá dos 1.8 e-torque Fiat sem o variador de fase. Só que o torque aqui, ele é maior, 18.6 kgfm na gasolina e 19.1 no etanol. É um SUV compacto de 1.440 kg, então a relação de peso-potência fica em 10.9 kg por cavalo. O desempenho aqui, ele é apenas ok para o peso de carroceria, né? Tem números bons de potência, mas é um carro relativamente pesado. O câmbio automático é de 6 velocidades, é o Aisin TF72SC, acoplado ao motor por conversor de torque, garante trocas de marcha suaves, sem trancos, mas também existe aqueles cuidados que eu falei lá no Peugeot. É a mesma família de câmbios que trabalha com aquele trocador de calor refrigerado pelo líquido de arrefecimento do motor. O Renegade tem um porta-malas bem pequeno, infelizmente, de 260 litros, menor, inclusive, que o do próprio Peugeot 208, olha só que curioso, mas conta com o banco traseiro rebatível e bipartido, pneus medidas 215 e 60/17, pneus largos, perfil alto, aro maior, jogam contra na questão do consumo de combustível, né? Acaba deixando esse carro um pouco mais gastador e também atrapalha um pouco o desempenho. Já que eu falei de consumo, né? Na cidade é um carro que faz 6,5 km por litro com etanol, 9,4 com gasolina. Estrada 7,2 no etanol e 10,5 na gasolina. É um carro naturalmente mais gastador, infelizmente. Mas é claro que ele entrega alguns pontos positivos bem interessantes, né? Como, por exemplo, a sua lista de equipamentos. Nessa versão Longitude já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, controlador de velocidade com limitador, computador de bordo, aletas de mudança de marcha atrás do volante, freio de estacionamento eletrônico, dupla airbag frontal mais freios ABS, câmera de ré, cinto de 3 pontos apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina mais luzes de rodagem diurna, assistente de partida em rampa, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. E opcionais de dupla airbag lateral mais dupla airbag de cortina, faróis de xenon, sensor de pressão dos pneus, alerta de ponto cego, Park Assist, que é um sistema semi-autônomo para te ajudar a estacionar o veículo, né, em manobras aí bem interessante. Além do banco do motorista vir com ajustes elétricos, né, como opcional também. Além dos bancos de couro, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, panorâmico, chave presencial e rebatimento elétrico dos retrovisores externos. Além disso, na parte de som conta com central multimídia com leitor de CD MP3, USB, Bluetooth, GPS e comandos no volante. Então um carro bem equipado. Lembre-se que estamos falando de um veículo ano 2016.
Ainda não era muito comum, por exemplo, o espelhamento para celular, né, que falamos em veículos aí mais novos anteriormente. Mas ainda assim, uma lista de equipamentos bem interessante, bem completinha, se tratando do ano de fabricação. É um carro que entrega como principais pontos positivos um motor confiável, resistente se tiver sido bem cuidado, sincronizado por corrente, não precisa se preocupar com troca de correia dentada, bom espaço interno, para quem vai no banco traseiro, um carro bem melhor de se estar a bordo comparado com os compactos que eu falei anteriormente, boa qualidade do acabamento interno, já também que tem um cuidado maior ali, principalmente nos revestimentos de painel, forro de porta, bancos, boa lista de equipamentos, carro de boa altura do solo, né? Mínimo que se espera de um SUV e boa revenda, mesmo não tendo um bom desempenho, sendo um carro mais gastador, tendo um consumo mais elevado, ainda assim é um carro bem procurado que acaba não desvalorizando muito frente a vários de seus concorrentes. Mas vale alguns pontos de atenção, né? Cuidado com o líquido de arrefecimento do motor, pelas razões que eu falei lá do câmbio automático, né? O desempenho é fraco, tenha isso em mente, ainda mais com o câmbio automático, né? Um carro de respostas mais lentas aí ao retomar a velocidade. Não é um veículo também com uma boa capacidade off-road, nessa versão com tração dianteira, mesmo na 4x4, com o motor flex, né? O e-torque, ele não tem muita força de tração, né? Um carro que vai patinar com muita facilidade ali em barro e em pisos aí de baixa aderência. Então, é um carro mais voltado para viagens, voltado para o uso ali diário, para o lazer, não é pensado muito para o off-road. Porta-malas é bem pequeno, é o menor da categoria e o consumo de combustível, como eu falei, é elevado. Passando aqui para o sexto da lista, para você que gosta de sedãs médios, que é um carro de bom desempenho, bom espaço interno, dá para pensar no Honda Civic LXR 2.0 16 válvulas flex automático 2015, tabela R$ 69.230. Aqui sim você já vai ter um melhor desempenho com esse motor da linha R20 Z1, que é o famoso VTEC aí da Honda, né? Comando de válvula simples no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão, né? O já citado VTEC. Potência de 150 cavalos na gasolina, 155 no etanol, com torque de 19,3 kgfm na gasolina, 19,5 no etanol. São números mais que suficientes para um sedã médio de 1.294 kg entregar uma relação de peso-potência de 8,3 kg por cavalo. Aqui sim, você vai ter respostas bem rápidas ao acelerar, ao retomar velocidade, mesmo com um câmbio automático de 5 velocidades, né? O SPCA. É um câmbio bem robusto, confiável, que não tem maiores relatos de problemas crônicos. Claro, exige troca de óleo periódico preventivo, mas se tiver sido bem cuidado, não vai te dar maiores problemas. Acoplado ao motor por conversor de torque também, trocas de marcha sempre suaves, sem trancos. Porta-malas 449 litros de capacidade, na média para a categoria, e conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são nas medidas 205, 50, 17, o perfil um pouco mais baixo, o aro maior, o que joga contra na questão do conforto ao rodar. Consumo na cidade, 6,4 km por litro com etanol, 9,7 com gasolina. Estrada 9,4 no etanol, 13,8 na gasolina. Um consumo bom, eu diria, se tratando de um sedã médio 2.0 automático, tá? Ok, para você fazer uma viagem sem gastar tanto combustível assim. Lista de equipamentos de série, versão LXR, vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, aletas de mudança atrás do volante, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e Isofix. Sistema de som de série, leitor de CD com USB, Bluetooth, comandos no volante e câmera de ré no computador de bordo. Vem acoplado ali no quadro de instrumentos. Nesse ano aqui de 2015, nessa versão, ainda não tinha nem central multimídia, então peca um pouco na parte de equipamentos comparado com seus concorrentes de época. Mas entrega um motor confiável, resistente, com boa oferta de peças, você encontra tudo para esse carro com muita facilidade, preços aí na média, nada de exagerado. Aqui ele já dispensou o tanquinho de partida frio nesse ano de 2015, é um motor da linha Flex One, com sistema de pré-aquecimento do combustível ali já nos bicos injetores, então ponto bem positivo, entrega um bom desempenho, com ótimo consumo de combustível, carro de excelente espaço interno para quem vai no banco traseiro, o assoalho traseiro ele é plano, então para quem vai ali no meio do banco, consegue acomodar os pés ali com muito mais facilidade, além de entregar uma excelente estabilidade, conta com suspensão independente nas rodas traseiras do tipo duplo A, então mais segurança em curvas de alta velocidade. Além disso, lista de equipamentos, ok, se tratando aí de um sedã 2015, mas peca na parte de entretenimento a bordo. Porta-malas também capacidade razoável e um carro bem procurado
considerado bem valorizado para a categoria de baixo índice de desvalorização. Mas ele tem alguns pontos de atenção, é um motor que trabalha com tuchos mecânicos que não se autoajustam com o passar do uso do tempo da quilometragem. Então, ali a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos aproximadamente, você tem que mandar fazer o ajuste periódico preventivo de folga de válvula, senão esse motor pode passar a perder potência e gastar mais combustível, que não é legal. Suspensão, ela tem uma batida mais seca, mais rígida, ela é voltada para entregar mais estabilidade, então não é dos mais confortáveis em ruas e estradas não muito bem pavimentadas. É um carro também baixo em relação ao solo, raspa o meio dele ali principalmente com muita facilidade e não é um carro homologado para receber reboque, carretinha, não dá para puxar um trailer com ele aí, por exemplo. Mas, passando para o sétimo da lista, para você que gosta da categoria dos hatch médios, que é uma opção interessante de um carro tão pouco esquecido pelo nosso mercado, dá para pensar no Volkswagen Golf MSI 1.6 16 válvulas flex manual 2016, tabela R$ 72.137. Aqui é o Golf na sua versão de entrada, vamos dizer assim, nesse ano modelo. Com o motor menos tecnológico, né, porque tinha a versão Highline com motor 1.0 TSI, mas aqui você consegue, no ano de 2016, com um motor bem interessante, com um custo de manutenção mais baixo e na faixa dos R$ 72 mil. Aqui, como eu disse, é um motor da linha MSI, de código EA211, mesma família lá do 3 cilindros do Virtus, só que aqui ele é um 4 cilindros aspirado, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada de longa duração e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 110 cavalos na gasolina, 120 no etanol, com torque de 15,8 kgfm na gasolina e 16,8 no etanol. Carro de 1.208 kg, para um hatch médio está até relativamente leve, então a relação de peso-potência fica em bons 10,1 kg por cavalo. É um carro que vai ter um desempenho ok, satisfatório também para a categoria. O câmbio é manual de 5 marchas MQ200, de excelentes engates justos, precisos, eu diria o melhor, um dos melhores do nosso mercado com relação à precisão nos engates, bem ali parelho com os câmbios manuais da Honda. Porta-malas, entretanto, é bem pequeno, 313 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível bipartido, mas se você estiver levando 3 passageiros no banco de trás, sobra uma capacidade semelhante à de um hatch compacto. Pneus medidas 205, 5516, bem comuns aí para esse aro, você encontra pneus com facilidade e o consumo na cidade é de 7 km por litro com etanol, 10,1 com gasolina, estrada 9,2 no etanol e 3 na gasolina. Na prática você consegue números um pouco melhores, mas vai ter que andar de forma mais tranquila sem ficar forçando muito aí. Lista de equipamentos de série, versão de entrada, versão MSI. Vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com aquecimento e tilt down, né, que ele baixa o retrovisor direito automaticamente quando você engata a marcha ré, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, computador de bordo, banco do motorista com ajuste da lombar. É um carro que já vem de série também com 7 airbags, né, então 2 frontais, mais 2 laterais, 2 de cortina e 1 para o joelho do motorista. Freios ABS com EBD, controle de tração e estabilidade, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna em lâmpada halógena ali já dentro do farol principal, fica ali uma lâmpada no mesmo foco do farol alto, só que com menor intensidade, mas cumpre a sua função, né? Além de luz de conversão estática, né, que quando você gira o volante para um dos lados, o farol de neblina correspondente acende para te dar uma iluminação extra ali. Além disso, conta com Isofix, com top tether, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de partida em rampa, sensor de pressão dos pneus e sistema de vetorização de torque, além dos opcionais de controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico panorâmico e rodas de liga leve de 17 polegadas. O sistema de som de série dessa versão de entrada vem com a central multimídia Composition Media da Volkswagen de 6,5 polegadas com conexões USB, cartão de memória, entrada auxiliar, Bluetooth, touchscreen, né, claro, e comando por gestos. E o volante multifuncional vinha como opcional. Assim como era opcional um outro modelo de central multimídia, né, que é a Discovery Media de 6,5 polegadas também, só que vem acrescentando um leitor de CD, mais uma entrada para cartão de memória, além de
comandos por voz, GPS integrado e espelhamento para celular. Pontos positivos principais de um Golf desse é o seu motor resistente, confiável, se bem cuidado. É outro motor aqui que não aceita outro óleo que não seja especificado no manual do proprietário. Desempenho ok para a categoria, consumo de combustível também da mesma forma, não é um carro beberrão. Boa lista de equipamentos, tratando de uma versão de entrada de um hatch 2016, porte médio, é um carro que está muito bem servido com relação à tecnologia embarcada. Além disso, até bom nível de acabamento interno, não é o melhor da categoria, mas tem um acabamento bem melhor comparado com um Virtus, por exemplo. Também é um carro que entrega um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, excelente estabilidade ao fazer curvas, exemplar, mesmo não tendo suspensão independente nas rodas traseiras, ainda assim curva com muita segurança, tranquilidade. É um carro que passa prazer ao guiar, é um carro de pegada um pouco mais esportiva, sem abrir mão tanto do conforto, o que é bom, é um carro bem equilibrado com relação à suspensão, boa ergonomia, comandos todos muito bem localizados ali, voltados para o motorista ali no painel central, o que é bom. Além disso, o carro de baixa desvalorização. Apesar de não ser muito procurado, não ser um carro que vende tão fácil, mas não é um carro que cai tanto de preço, curiosamente, né? É um carro que consegue manter preço ali. Quando você encontra um comprador, você consegue vender num valor bem interessante. Mas, como pontos de atenção, esses motores MSI têm relatos de baixar óleo, é algo para ficar ligado. Além disso, porta-malas tem baixa capacidade, é um carro de altura do solo razoável, não é muito baixo quanto um Civic, mas se você tiver ali com 3 passageiros ou 4, mais porta-malas carregado, pode ser que ele esbarre o fundo ali em alguns quebra-molas, em algumas lombadas mais altas. Além disso, algumas peças de acabamento podem ser um pouco mais caras. Isso é comum em todos os Golf que você vê aí no nosso mercado, até os mais antigos era dessa forma. Consequentemente, era um carro também mais visado para roubo, sempre foi assim com o Golf, e dessa forma o seguro também acaba sendo mais caro. Também é um carro, como eu disse, né, de revenda um pouco mais difícil, ainda mais nessa versão com motor 1.6, que é menos potente do que 1.4 turbo e com câmbio manual. Muita gente procura esse carro com câmbio automático, mas para quem gosta de uma pegada mais esportiva, gosta de dirigir mesmo e trocar de marchas ali, né, pode ser uma boa opção de compra de um Golf com uma manutenção mais acessível na faixa dos R$72 mil, ou seja, no preço de um 0 km mais básico que você possa comprar. Passando para o oitavo da lista, um concorrente direto do Golf, bem interessante, também seria o Hyundai i30 com motor 1.8, 16 válvulas a gasolina automático ano 2016. Tabela R$ 65.388. Olha só que interessante. O i30, né, que no seu último ano de fabricação no Brasil, no mesmo ano de fabricação do Golf, só que bem mais barato, em torno de R$7 mil mais barato. Então observem que o Hyundai aqui se desvalorizou mais ao longo dos anos, né? Mas ele entrega um motor bem confiável, né? Que é da linha NU, de código G4NB. É o mesmo motor do Elantra, por exemplo. É um motor todo em alumínio, né? Tanto o cabeçote quanto o bloco, com balancins roletados para melhorar a eficiência desse motor, perder menos potência com ele mesmo. Além disso, conta com coletor de geometria variável, né? O coletor de admissão, acelerador eletrônico, alternador inteligente, né? Que reduz a sua atuação ali em alguns momentos, quando não precisa de carregar a bateria, né, para poder também reduzir o consumo de combustível. Conta com bobinas de ignição individuais, duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente, e variador de fase para as válvulas de admissão e escape. É um motor que entrega uma potência de 150 cavalos com um torque de 18,2 kgfm. Aqui deu para observar que é um monocombustível. E pesando 1.263 kg, entrega uma relação de peso-potência de 8,4 kg por cavalo. Aqui vai ter um desempenho bem melhor que o Golf, bem próximo, eu diria, lá do Civic, né? E com um câmbio automático de 6 marchas, que é o A6 GF1. Câmbio bem confiável, bem resistente, bem utilizado na linha Hyundai e Kia também. Acoplado ao motor por conversor de torque, garante trocas de marcha suaves, sem trancos. É um câmbio sem maiores relatos de problemas crônicos. O porta-malas também é maior que o Golf, 378 litros de capacidade. E conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus são nas medidas 225, 45, 17. Aqui rodas maiores, perfil bem baixo e pneus bem largos. Prepare o bolso, porque são pneus caros e jogam contra na questão do conforto ao rodar, mas favorecem também na estabilidade. Consumo na cidade, 9,2 km por litro, na estrada, 11,8 km.
consumo, eu diria, razoável, um pouco elevado, se você for considerar o percurso de estrada, né? Mas é dessa forma aí na maioria desses motores da linha Hyundai mesmo. Mas entrega como principais equipamentos de série a direção elétrica com ajuste de altura e profundidade e ajuste da assistência da direção. Você pode selecionar quanto de assistência você quer ali para deixar essa direção mais leve ou mais pesada ao seu gosto, que é bem legal. Além de vidro elétrico nas 4 portas, traves e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas, além de computador de bordo, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajustes elétricos, chave presencial, freio de estacionamento eletrônico, também conta com controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, 7 airbags, assim como o Golf, além de freios ABS com EBD, assistente de partida em rampa, controle de tração e estabilidade, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina, faróis de xenon, também bem legal, além de Isofix e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série vem com a central multimídia de 7 polegadas com leitor de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante, GPS integrado e câmera de ré. Também não dá para exigir espelhamento para celular, mas é um item que o Golf, que era o seu principal concorrente, entregava como opcional. Aqui no Hyundai não tinha nem como opcional. Então, ponto positivo para o Volkswagen na questão de tecnologia embarcada comparado aqui com o Hyundai. Mas esse i30 entrega como principais pontos positivos a sua robustez, confiabilidade mecânica, um motor que não tem maiores relatos de problemas crônicos, foi amplamente utilizado pela linha Kia, Hyundai, tem sua variação 2.0 também que muda alguns componentes, mas é a mesma família de motores com boa oferta de peças, entrega um bom desempenho, com consumo de combustível, eu diria, razoável, minimamente aceitável, pode ser um pouco mais elevado se você considerar aí também que é 1.8 ainda, né? Mas vem com câmbio automático, então também não dá para esperar um carro tão econômico assim. Diga-se de passagem, câmbio automático também bem confiável, bem resistente, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, outro aqui também que entrega uma boa ergonomia, comandos todos muito bem localizados, é um carro bem prazeroso de se estar a bordo, de guiar também, na mesma pegada ali de um Golf, além de entregar uma excelente estabilidade também, apesar de ter perdido o sistema Multilink, né, independente nas rodas traseiras que tinha na primeira geração do i30, mas ele ganhou controle de tração e estabilidade, então é um carro que mecanicamente parece que ele não é muito estável, mas tem todos os assistentes eletrônicos de época para te dar mais segurança em curvas de alta velocidade. Também conta com uma boa lista de equipamentos, apesar de não ser a melhor da categoria, e é um carro até relativamente seguro em caso de colisão também para os seus padrões aí da época. Conta com 7 airbags, né? Assim como o Golf, é um carro muito seguro. Mas tem seus pontos negativos aqui, eu diria que um dos principais, é o único aqui nesse ano modelo e nessa categoria que não tinha o motor flex, né? O motor apenas a gasolina. Então, dependendo do estado que você mora, onde o etanol é mais barato, você não vai poder utilizar esse combustível. É um motor que faz um pouco mais de ruído, que invade um pouco mais a cabine ali, né? Então, você escuta mais o motor desse carro. Para quem quer mais silêncio a bordo, pode também incomodar um pouco, não tem dos melhores isolamentos acústicos. Peças de acabamento são caras também, assim como o Golf, outro aqui de seguro mais caro. Computador de bordo ele tem, mas marca naquela unidade de litros por 100 km, que não é o nosso convencional aqui, então você tem que ficar convertendo aquele número a todo momento para saber quantos quilômetros por litro está fazendo. É um carro baixo em relação ao solo, principalmente a frente dele raspa com facilidade. Pneus também são de perfil baixo, como já mencionei, não passam muito conforto ao rodar. E é um carro de revenda mais difícil, ficou pouco tempo no mercado, vendeu pouco na época que ele era lançado, que ele era novo aí, né? Então, frente a um Golf, ele é um carro que desvaloriza mais aí, infelizmente. Mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Vamos falar aqui de uma opção interessante de sedã grande, para você que gosta de uma barcona, motor V6, bom desempenho, dá para pensar no Hyundai Azira 3.0, 24 válvulas, V6, gasolina automático, ano 2012. Azira de segunda geração aqui no Brasil já, por R$ 69.368. Aqui equipado com o motor da linha Lambda, código G6DE. É o mesmo motor, mesma família lá do Azira mais antigo, né, os 2009, 2010. Só que
ele teve sua cilindrada reduzida, mas em compensação ele teve vários aprimoramentos técnicos para atender algumas normas de emissões, mas ainda assim é um motor que entrega um bom desempenho. Mesmo o motor que vem lá no Sorento, na Santa Fé, no Kia Cadenza, de duplo comando de válvulas nos cabeçotes, acionados por corrente e variador de fase tanto para as válvulas de admissão quanto para as de escape. A potência é de 250 cavalos com um torque de 28,8 kgfm. Ainda tem números muito bons para um carro de 1.581 kg. A relação de peso-potência fica em 6,3 kg por cavalo. É um carro que vai entregar respostas excelentes aí ao acelerar, com certeza. Câmbio automático de 6 velocidades, é o A6LF1. Acoplado ao motor por conversor de torque, garante trocas de marcha suaves, sem trancos, e é um câmbio bem dimensionado para esses quase 30 kgfm de torque de saída do motor. Então, sem maiores relatos de quebras, problemas, defeitos crônicos. Porta-malas de 461 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus medidas 245, 45, 18, pneus bem largos, perfil bem baixo e aro grande. Prepare o bolso aqui também porque são pneus bem caros. Consumo na cidade, 8,2 km por litro, na estrada 10,7. Outro aqui monocombustível, mas que surpreende até, vamos dizer assim, se tratando de um veículo com motor V6, câmbio automático, quase 1.600 kg de peso, não está relativamente muito beberrão. É claro que não é nenhum consumo de motor 1.0 turbo, né? Lógico que não, você está levando aí um sedã grande com motor V6, mas está relativamente ok para a categoria, para essa configuração mecânica. De série entrega direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajustes elétricos, aquecimento e extensor do assento. Olha só que interessante. Além disso, conta com controlador de velocidade adaptativo, né, o ACC, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, 6 airbags mais ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina, luzes de rodagem diurna, Isofix e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E como opcionais, esse carro ainda podia vir equipado com memória para os ajustes do banco do motorista, teto solar elétrico panorâmico, chave presencial, freio de estacionamento eletrônico com sistema auto hold, assistente de partida em rampa, câmera de ré, controle de tração e estabilidade e faróis de xenon. Sistema de som é um sistema premium da Infiniti com leitor de CD USB, comandos no volante e opcional de central multimídia com GPS integrado. Então, para a categoria, né, um sedã grande, ano 2012, tem um ótimo nível de tecnologia embarcada. Eu só senti falta aqui da conexão Bluetooth, mas ainda perdoável para um carro desse porte ano 2012, que entrega como principais pontos positivos o seu motor confiável, resistente, excelente desempenho com certeza, carro de ótimo conforto ao rodar, é o mínimo que se espera de um sedãzão desse, na verdade, com um bom isolamento acústico mesmo ali com o motor V6 que pode fazer bastante ruído, mas ainda assim ele tem um bom tratamento acústico ali para não passar tanto para dentro da cabine. Além disso, acabamento de excelente qualidade, materiais macio ao toque em painel, forros de porta, bancos também em couro de excelente qualidade, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, outro requisito mínimo, né, de um sedã desse porte, e um carro que entrega também excelente estabilidade, sendo aí uma ótima relação de custo-benefício para você que gosta de um veículo nessas características. Mas tenho que citar alguns pontos de atenção. O consumo de combustível naturalmente vai ser mais elevado, né, para você que talvez está vindo ali de um sedã médio ou de um carro de porte menor, vai se assustar um pouco com o consumo aí desse veículo. Além disso, mesmo sendo um motor confiável, não quer dizer que é um motor de manutenção barato. Aqui as peças vão ser mais caras, muitas delas são utilizadas em maior quantidade. Por exemplo, você vai trocar velas, são 6. Então, prepare o bolso quando for fazer uma manutenção preventiva. Eventuais manutenções corretivas também vão exigir um pouco mais de grana aí de você. Usa pneus de perfil baixo, podem jogar um pouco contra na questão do conforto ao rodar, mesmo tendo uma suspensão bem dimensionada para filtrar a maioria das regularidades do solo, mas ainda assim estamos falando de rodas de aro 18, né? É difícil
absorver todas as vibrações que vêm ali do solo, principalmente em ruas e estradas não muito bem pavimentadas. Também as peças de acabamento são mais caras, infelizmente. É um veículo baixo em relação ao solo, tem um entre-eixos bem generoso ali, então dependendo da lombada mais alta ele pode raspar ali principalmente o meio. O seguro é caro, não vai ser de outra forma. Peças de acabamento externas, né, são caras, né, como disse. Por exemplo, usa faróis de xenon que vinham como opcionais, né, mas se tiver instalado aí nesse veículo que você estiver olhando para comprar e queimar uma lâmpada ou queimar um reator, pode preparar o bolso porque não vai ser barato. Também é um carro de revenda um pouco mais difícil. Ele não fez tanto sucesso quanto a sua geração anterior, né? É um carro que você pode ter um pouco mais de dificuldade aí de passar para frente. Todo sedã grande, né, de uma forma geral, é mais difícil de revender, mas esse aqui, comparado com seus concorrentes, pode te dar ainda um pouco mais de trabalho. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa aí dos 72 mil reais que eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui uma playlist com vários vídeos nesse formato para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. Desse lado aqui também vou deixar o link para o nosso site Bate-Papo Automotivo para você conferir várias dicas de vários outros veículos que não foram citados aqui nesse vídeo. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.